Barroco. Através da resolução de questões, aprenderemos um pouco mais sobre o segundo período literário da história do Brasil. Vemos aí a figura do escritor Gregório de Matos, o primeiro grande poeta da literatura brasileira. Figura controversa que viveu na cidade da Bahia nos anos 1600. Tá? Gregório nasceu em 1633 e veio a falecer em 1696. Trabalharemos mais o escritor Gregório de Matos nos exercícios a seguir. Vamos lá, número 1. Com referência ao Barroco, todas as alternativas são corretas, exceto a opção a opção B, tá bom? Onde está o erro na opção B? O erro está aqui, ó, na cultura greco-romana. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento com base na cultura greco-romana. O Barroco não se baseou na cultura greco-romana. A cultura greco-romana representa razão, equilíbrio, sobriedade, tá? Lógica. E o Barroco é totalmente o contrário da cultura greco-romana. O Barroco é emoção, é desequilíbrio, é contraste, é angústia. São características fortes do estilo barroco. Ou seja, são características contrárias à cultura greco-romana. Então a opção a se marcar é letra B, é a opção incorreta. Vamos ler aqui as outras, tá? Para aprender um pouco mais das características do barroco. O barroco vai estabelecer contradições, tá? Entre espírito e carne, alma e corpo, vida e morte. A arte barroca vai mostrar o artista sempre dividido. Em qual lado ficar? O lado material ou o lado espiritual? O lado da alma ou o lado do corpo? Ele vai se encontrar angustiado, né, naquele meio entre morte e vida. Letra C. O barroco apresenta como característica marcante esse espírito de tensão, esse conflito entre coisas opostas. De um lado, né, o contexto histórico apresentava o teocentrismo medieval imposto pela contra-reforma da Igreja. No meio, né, no outro lado, o ser humano estava vivendo, a Europa estava vivendo o antropocentrismo renascentista. Então daí esse conflito, essa tensão. Em qual lado ficar? No teocentrismo, no lado religioso, ou no antropocentrismo do Renascimento? No lado espiritual? No lado espiritual ou no lado humano? Qual lado ia ficar o escritor, o poeta, o artista barroco? Letra D. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. Todo movimento literário está intimamente ligado a um movimento artístico. O barroco esteve ligado intimamente à Contra-Reforma, que foi a tentativa de reestruturação da Igreja para combater o protestantismo. A Contra-Reforma impôs de forma muito severa um espiritualismo, né, medieval, um teocentrismo medieval, no meio de um contexto antropocêntrico do renascentismo. Letra E. O barroco vai se caracterizar, principalmente no caso da literatura, pela uma sintaxe obscura, pelo uso de hipérboles e de metáforas? Sim. Tá? A literatura barroca é uma literatura difícil, é uma literatura complexa. A ordem das frases no texto barroco ela é invertida, tá? O que causa, né, uma certa dificuldade para o entendimento. É uma obra que expressa, né, toda a angústia dos escritores através do uso dos exageros, das hipérboles. Apresenta também a literatura barroca uma linguagem muito figurada,
muito conotativa, através do uso de muitas metáforas. Então, né, das opções sobre o barroco, a única que está errada é a letra B. Vamos ao número 2. A número 2, né, pelo que nós estamos estudando, percebemos que a opção a se marcar é letra D. Ou seja, o barroco ele é caracterizado pela exaltação da forma, pelo culto de uma linguagem complexa, cheia de metáforas. O barroco apresenta o conflito entre o humanismo do Renascimento e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval imposta pela Contra-Reforma. Então são as características do barroco. A opção correta a se marcar é letra D. Pelo contexto da aula, não ficou difícil marcar. Mas o que mais vale na questão 2 são as características do barroco. Vamos à questão 3. Vamos falar um pouco sobre o poeta Gregório de Matos. Porém, vamos assinalar, para começar, a alternativa errada, a alternativa incorreta. É letra C. Porque na poesia religiosa do Gregório de Matos, ele buscava o perdão de Deus. Existia na poesia religiosa um sentimento de culpa. Existia na poesia religiosa a busca incessante pelo perdão divino, após uma vida regressa, repleta de desvios e de pecados, após uma vida mundana. No fim da sua vida, Gregório de Matos, através da poesia religiosa, da poesia sacra, buscava o perdão divino. E a letra C, ela fala exatamente o contrário. Vamos ver algumas outras características do Gregório de Matos, lendo as demais opções. Alguns dos sonetos religiosos, sacros, né, e líricos do Gregório de Matos transpõem com brilho esquemas de Gôngora e Quevedo, correto, porque na poesia lírica, na poesia religiosa do Gregório de Matos, percebia-se a forte influência de escritores europeus, principalmente os espanhóis, como Gôngora e Quevedo, já que o barroco aconteceu com muita intensidade na Espanha. Gregório de Matos inspirava-se nos escritores europeus, mas produzia, né, através dessa inspiração, uma poesia também brilhante aqui no Brasil. Uma poesia bem ao estilo barroco. Letra B. Gregório de Matos era um homem que tinha assim uma alma maligna, um caráter rancoroso, era um homem relaxado por temperamento e costumes. Na sua poesia satírica, vertia fel. Sim, Gregório de Matos apresentava uma personalidade muito controversa, muito lendária. Não se sabe dizer, não se sabe dividir, né, a respeito da sua personalidade, o que era mentira ou o que era verdade. Então ele tem essa característica muito lendária, né? Diz que ele era um homem muito sensual, muito mulherengo, muito encrenqueiro, muito excêntrico, tá bom? E através dos seus poemas, principalmente os satíricos, ele criticava os costumes da sua época, ele criticava as pessoas, ele criticava todo o contexto social da sua época. Tal fato levou Gregório de Matos a receber o apelido de Boca do Inferno. E também devido ao seu temperamento intempestivo, Gregório de Matos foi exilado, foi condenado a sair do país. E ele foi para Angola e só retornou ao Brasil, tá, no fim da vida, no ano de 1695. Ele voltou, mas não para a Bahia.
Ele estava proibido de pôr os pés na Bahia. Então ele foi para Recife e lá, já adoentado, veio a falecer no ano seguinte, em 1696. Vamos à letra D. As suas críticas, as suas farpas, dirigiam-se de preferência aos fidalgos caramurus? Sim, eram o principal alvo do Gregório de Matos. Quem eram os fidalgos caramurus? Eram os nobres, eram os brasileiros, eram os homens que haviam enriquecido com a produção de cana-de-açúcar e com a exportação da cana para a Europa. Então eles tornaram-se nobres, mas na visão de Gregório de Matos, não passavam de caramurus, né, de mestiços metidos a nobres europeus. Faltava-lhes o polimento da Europa. Enriqueceram, mas continuavam com os vícios que existiam aqui no Brasil. A corrupção, a falta de educação, a luxúria, enfim. Os fidalgos caramurus eram alvos das críticas dos poemas satíricos do Gregório de Matos. Letra E. A melhor produção literária do Gregório de Matos é composta de poemas líricos, tá, e religiosos, nos quais ele desenvolve temas constantes da estética barroca, como, por exemplo, a transitoriedade, a efemeridade da vida e das coisas. Sim, a poesia do Gregório de Matos oscilou muito entre o grotesco e o sublime. Ele produziu, né, coisas de baixo nível, até mesmo poemas eróticos, poemas pornográficos. Daí reside a lenda, será que eram deles esses poemas? Será que não eram dele, né, tais poemas? Tá? Mas essa poesia, a produção literária dele oscilou muito entre o mais grotesco ao sublime, a literatura de alta qualidade. E na literatura de alta qualidade do poeta, tá? Tal literatura de alta qualidade, ela expressou muito bem as principais características do barroco, os principais temas do barroco, como, por exemplo, a efemeridade, a transitoriedade da vida. Então, das opções A até E, apenas a letra C está incorreta. Número 4, faremos aí as questões 4, 5 e 6 baseados no famoso poema, no famoso soneto do Gregório de Matos, A Inconstância das Coisas do Mundo. Gregório de Matos escreveu muitos sonetos. Não só ele, mas muitos escritores da literatura, né, cultivaram o soneto. O soneto é uma composição poética, é um poema composto de 14 versos, divididos em 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Os poemas, os sonetos do Gregório de Matos permaneceram no anonimato durante muitos anos, perdidos, e só foram descobertos pelo estudioso Afrânio Peixoto, da Academia Brasileira de Letras, no início do século XX. E muitos textos do Gregório de Matos, muitos sonetos, não apresentavam título. Os títulos foram dados por esses estudiosos, principalmente pelo Afrânio Peixoto. Então vamos ler esse famoso soneto aí do Gregório de Matos, que é um poema filosófico. É um poema que expressa muito bem a filosofia barroca, o modo de pensar, a angústia barroca. Vamos ler então, para fazer as questões a seguir. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas morre também a alegria. E agora vêm as perguntas do homem barroco, né? Os questionamentos.
que mostra toda a angústia, toda essa necessidade de respostas. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que ela não dura? Como a beleza se transforma, assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, pois tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então o poeta, no soneto, questiona, reflete sobre a brevidade da vida, a efemeridade das coisas. Nada é para sempre. O destino sempre é o fim de tudo, é a tristeza. O sol nasce, mas não dura mais que um dia. Depois da luz, sempre vem a noite. Em tristes sombras, morre a beleza. Mas ele questiona, se o sol acaba, por que ele nasce? Se a luz é tão formosa, por que ela não dura? Por que a beleza não é para sempre? E aí ele vai questionando, questionando, até chegar ao fim, que ele fala que a única certeza que nós temos é a falta de certeza em tudo. A única firmeza que temos é a inconstância. A única firmeza que existe, a única coisa certa, é que nada é certo. Então percebemos que o poema trabalha bem os temas barrocos. Vida e morte, tristeza e alegria, o lado material oposto ao lado espiritual. Então é um poema clássico do escritor Gregório de Matos. Vamos fazer as questões a seguir. Sobre o poema, percebemos um traço forte do estilo barroco, que é a forte presença de antíteses. Antíteses são palavras contrárias, antônimas. E as antíteses servem para exemplificar, para intensificar as dualidades barrocas. E a gente percebe isso logo na primeira estrofe. Vamos pegar aqui as antíteses, ó. Dia em contraste com noite. Tristezas em contraste com alegria. Então, a estética barroca é sempre marcada pelo contraste. Na literatura, tal contraste se manifesta muito bem através das antíteses. Vamos então a número 5. Sobre ainda o poema, né? A ideia central do texto é: letra A, pessoal, a duração efêmera de todas as realidades do mundo. O principal tema do texto é a efemeridade das coisas. Tudo passa, tudo acaba. Após a vida, vem a morte. Essa contradição. Então o texto, a principal ideia do texto é essa. Nada é eterno. Tudo acaba. Então, a opção correta é letra A. Questão 6. Sobre o poema, tá? Percebe-se aí no poema a preocupação do escritor, né, do eu poético, com a brevidade da vida. E essa brevidade induz o poeta a assumir qual atitude? Vamos lá. Ele descrê na misericórdia divina e contesta os valores da religião? Jamais. Muito pelo contrário, tá? O escritor barroco sempre vai acreditar na misericórdia de Deus, sempre vai acreditar nos valores religiosos, mesmo que às vezes ele não abra mão dos valores mundanos. O poeta, ele sempre vai lutar, né, contra o tempo. Sempre vai valorizar a mocidade e a beleza. Porque quanto mais ele valorizar a mocidade e a beleza, mais intensidade ele vai dar à morte, à finitude.
Então não é nem a letra A, nem a letra B. O poeta, no texto, ele se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos. Céticos são aqueles que não acreditam. Não, o poeta barroco acredita. Ele acredita na finitude. E ele não se revolta de jeito nenhum contra os insondáveis, contra os mistérios, contra os desígnios de Deus. Por isso, marcamos a letra E, tá? Que a principal preocupação, né, do escritor do eu poético é gozar ao máximo seus dias, enquanto a mocidade dura. Então a brevidade da vida induz o escritor a querer aproveitar ao máximo os seus dias enquanto é possível, enquanto a mocidade dura. Então uma característica marcante do barroco é o tema do carpe diem. Aproveite o momento enquanto é possível. Aproveite a vida enquanto a mocidade dura, porque nada é para sempre. A número 6, opção correta a se marcar, letra E. Então, agora vamos para a próxima questão. 7. Identifique a afirmação que se refere a Gregório de Matos. Então eu vou lendo e irei parar onde está o erro. Vamos lá. No seu esforço da criação, a comédia brasileira, não. Gregório de Matos não foi escritor de peças, não foi escritor de teatro. Por isso está errada. Letra B. Sua obra é uma síntese singular entre o passado e o presente e apresenta ainda torneios verbais do quientismo. Gregório de Matos não apresenta nenhuma característica do quientismo, que foi um período anterior. Foi uma literatura, foi um período literário muito mais voltado para a informação do que propriamente, né, o estilo literário. Letra C. Então está errada. Letra C. Dos poetas arcádicos eminentes, Gregório de Matos não foi um poeta do arcadismo. Arcadismo é um estilo que ainda nem tinha acontecido, que iria acontecer posteriormente, no século seguinte. Gregório de Matos era um poeta barroco. Então a letra C está errada. Letra D. Gregório de Matos teve grande capacidade em fixar no lampejo os vícios, os ridículos, os desmandos do poder local, valendo-se para isso do engenho artificioso que caracteriza o estilo de época? Letra D é a opção correta. O que quer dizer a letra D? Gregório de Matos, brilhantemente, em poemas satíricos, ele denunciou os vícios da sua época, os ridículos, os comportamentos ridículos, os desmandos do poder local, o modo como os políticos agiam, os erros. E ele fez todas essas denúncias de forma contundente através da estética barroca, valendo-se do estilo, das características barrocas, usando, tá, as figuras do barroco, usando as antíteses do barroco, as construções do barroco. Então, através do estilo barroco, brilhantemente, ele denunciou os vícios da sua época, os ridículos, os fatos ridículos, ele criticou as autoridades do seu tempo. E tal fato levou Gregório de Matos a ser chamado de Boca do Inferno. E por isso, como já disse, né, ele foi exilado. Por causa disso, ele cumpriu a pena de exílio, só retornando ao Brasil ao fim da vida. E nem mais pôde pisar na Bahia. Então a opção correta é letra D. A letra E. Gregório de Matos, vamos ver onde é que está o erro, né? Ele não fez nenhuma sátira a alguma autoridade de Minas. Ele sempre fez, tá, sátiras dedicadas, né, direcionadas para as autoridades da Bahia. Quem fez sátiras dedicadas às autoridades mineiras
foi o escritor Tomás Antônio Gonzaga, do período seguinte. Mesmo assim, né, o viés do Tomás Antônio Gonzaga é muito menos satírico do que o viés do Gregório de Matos. Vamos então a número 8. Eu tenho 2 textos aí. E logo percebemos que são textos do Gregório de Matos. Vamos lê-los. Que és terra e em terra hás de tornar-te. Te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te faz espelho em que se veja a vil matéria do que quis formar-te. Pelo conteúdo, percebe-se que os versos do Gregório de Matos estão dentro da estética barroca, trabalhando temas como finitude das coisas, que o fim de todos nós é nos tornarmos pó, que somos formados de vil matéria. Então, está dentro da temática barroca, dentro da temática mais religiosa, filosófica e religiosa. Então, aqui, vamos botar o R aqui, ó, que é um poema de viés sacro, religioso, filosófico. Vamos ao texto 2. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Percebe-se que é um poema satírico. O escritor está criticando aí as autoridades. Ou seja, em cada canto temos alguém que diz saber tudo, que nos quer governar cabana e vinha, quer governar a nossa vida, quer mandar em todos. Mas eles não sabem governar nem sua cozinha e acham que pode governar, né, que podem governar o mundo inteiro. Então é um poema satírico, do qual o escritor ele critica as autoridades que governavam a Bahia. É a primeira estrofe de um famoso poema satírico do Gregório de Matos. Então é um poema satírico. Então, já sabendo disso, vamos resolver a questão, né, que pertence a uma banca até militar. Tá? Esses poemas aí, os textos de Gregório de Matos, são presentes em vários concursos. Seja Enem, sejam concursos de bancas militares. Então estejam preparados, fiquem sempre atentos à obra do escritor. Com relação aos textos, podemos afirmar que... Bom, vamos direto ao ponto aqui, vamos achar aqui os erros, né? Não foi um texto de Santa Rita Durão, então a letra A está errada. O texto, a opção B, não foi um texto do Tomás Antônio Gonzaga, ele até foi um poeta que teve um momento satírico, mas é um poeta posterior ao Gregório. Também não foram textos escritos por Castro Alves. E eu acho que é a letra D aqui, ó, que o texto 1 é um texto lírico religioso e o texto 2 é um texto satírico, é um gênero satírico. Ambos são versos de Gregório de Matos, poeta da época barroca. Então a opção correta é letra D. A letra E, com certeza, não são versos de Cruz e Souza, que é um poeta que viveu muitos anos depois, teve uma vida sofrida também, um poeta bem marcante, mas que viveu quase aí no século XX, já na entrada do século XX. Poeta de muitos anos depois. Então vamos agora à última questão. Vemos uma estrofe de um soneto famoso também do Gregório de Matos. Pelo conteúdo, vemos que é um poema religioso. Nos poemas religiosos do Gregório de Matos, como ele era advogado, o Gregório de Matos advogava em causa própria. Ou seja, ele reconhecia os seus pecados, mas através da sua autodefesa, ele provava
com toda certeza que seria salvo. Praticamente ele não deixava outra opção ao Senhor Jesus ou Deus Todo-Poderoso, não deixava outra opção a não ser inocentá-lo. Vamos ler aí o texto. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ele reconhece que pecou, tá? Mas o fato de ter pecado não faz com que ele desista da clemência de Deus. Porque quanto mais ele delinque, mais ele empenha o Senhor a perdoá-lo. Então ele vai provar pela argumentação que ele pecou, mas que ele será salvo. Essa argumentação que persuasiva, que convence, que mostra que ele será salvo, esse jogo de conceitos é uma característica, é uma retórica bastante conhecida no Barroco, conhecida como conceptismo. Então, o Gregório de Matos usa a retórica do conceptismo para provar, com toda certeza, que apesar dos seus pecados, de sua vida regressa, ele será salvo. Ele terá o perdão de Deus. Então, uma característica marcante do Barroco é o conceptismo. Muitos atribuem o conceptismo como característica exclusiva de um outro escritor barroco, que é o Padre Antônio Vieira. E atribuem o cultismo a uma característica exclusiva do Gregório de Matos. Não. Percebe-se que nos poemas religiosos, Gregório de Matos faz uso do conceptismo, da retórica conceptista, para persuadir, para provar que apesar de todos os pecados, ele será salvo. Então, corrigimos aí 9 questões sobre Barroco e sobre o poeta Gregório de Matos. Então, até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo.